glorificamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, amados? Estão me ouvindo, vivendo bem? Bom, né? Maravilha. Queridos, vamos lá. O que a gente estava tratando aqui ao longo da semana? Nós falamos sobre o dom e sobre a estratégia. Que o inimigo tem tem usado para derrubar vários homens e mulheres de Deus. Falamos de dinheiro, de orgulho, M, mulher ou homem, ou os relacionamentos fora do padrão daquilo que o Senhor estabeleceu. E a estratégia é o tempo, né? O inimigo faz de tudo para que você não tenha tempo para ele, para que você priorize outras coisas, para que você fique distraído, e aí você, fraco, não ora, não lê a Bíblia, não jejua, você fica fraco e cai nesses 3 pontos aqui: dinheiro, orgulho ou mulher, ou homem, ou relacionamentos errados. Mas o que faz com que uma pessoa ela entre dentro de relacionamentos fora do padrão do Senhor e ela se entregue, por exemplo, à perversidade, né? Nós vamos entender que padrões ou de famílias dentro do padrão do Senhor, eles protegem, guardam, blindam, transformam ali de uma forma que essa pessoa ela fica blindada. Por que as pessoas se envolvem hoje em relacionamentos complicados? Por causa de carência. Mas o que gera essa carência? Muitas vezes tem uma questão espiritual, onde a pessoa ela pode estar ligada dentro de um contexto de maldição. A maldição ela é o mal em ação, resultado, fruto de uma desobediência. Então, pode haver na vida dessa pessoa altares ligados à vida sexual. Então, esses altares ficam sempre querendo, né? Então, por trás desses altares tem demônios que ativam essa área, né? Que ficam ali trazendo tentações, pensamentos, sugestões, sentimentos contrários àquilo que Deus tem. E aí, esses altares, quando eles estão fortalecidos, né, vamos dizer assim, puxam essa pessoa para dentro dessa dinâmica novamente, ganhando acesso à vida dessa pessoa de uma forma mais forte, né? Então, por isso que é tão importante essa questão da libertação, da ministração de cura, libertação, porque ela vai quebrando, enfraquecendo esses altares, e vai ficando cada vez mais difícil a pessoa ela fluir dentro dessa questão. Uma outra questão que a gente trabalha também é a questão da paternidade, né? Então, muitas vezes a pessoa ela só quer atenção, mas muitas vezes ela vai conseguir a atenção de alguém quando ela se entrega emocionalmente, sexualmente. E aí, só que isso vai trazendo, né? Ela tem um colo, ela tem aquela expressão, mas ela precisa se entregar. Só para que ela não fique sozinha. Olha que situação, né? E tudo isso, muitas vezes, ela vai vir de um lar desestruturado. Ela vai vir de uma expressão de iniquidade familiar. A iniquidade, ela é principalmente estabelecida a partir da reprodução dos mesmos hábitos dos meus pais. Então, a iniquidade, ela não é apenas um pecado, ela é o pecado, vamos dizer assim, ela vai trabalhar muito a nível de
dos hábitos. Veja bem, o pecado é errar o alvo, né? Hamartia. Eu erro o alvo tentando acertar, certo? A iniquidade, ela já é a intencionalidade, ou seja, a prática de errar o alvo. Não, eu vou chutar para fora mesmo. É para fora que se chuta. Então a pessoa entendeu que não é dentro do gol que se chuta, é para fora do gol que se chuta. E ela vai chutar intencionalmente. E ela vai chutar intencionalmente, compulsivamente, porque isso faz parte dela, chutar para fora do gol agora, entendeu? Então essas estruturas de iniquidade, elas precisam ser destruídas para que a minha alma não fique carente e essas expressões de sedução do mundo, do diabo, não me peguem, não me puxem. Toda área que eu sou carente, ela é um potencial diabólico para me puxar para fora do propósito de Deus. Então eu preciso descobrir quais são essas áreas de carência, quais são essas áreas de cobiça. Então, outra coisa é a cobiça. Então, como que a cobiça ela se transforma, né? Então, ela muitas vezes vai estabelecer ali um marco de comparação, né? Nossa, fulano de tal tá tão bem e eu estou tão mal. Então, eu queria a vida dele. Eu queria. Você não quer passar pelo mesmo processo que ele. Eu não quero passar pelo mesmo processo que ele. Eu quero só o que ele tem. O nome disso é o quê? Inveja. O nome disso é cobiça. Então, uma das coisas que me puxam para fora do propósito é quando eu quero conquistar algo sem passar pelo processo. Eu quero só ter. Eu quero só ter. Mas eu não me dedico da mesma forma. Eu não tenho a mesma intenção de pagar o preço que se tem que pagar para poder atingir aquilo. Então, o nome disso é cobiça, inveja. Então, existem pessoas, amados, que elas entram em relacionamentos só para que quem está acusando cale a boca e não fale mais daquilo, entendeu? Existem pessoas que se envolvem em relacionamentos só para fugir de um lar caótico. Eu tô doido para meu pai e minha mãe parar de ficar falando na minha cabeça, então eu vou sair logo daqui porque eu não quero mais viver essa situação. Pois é. Isso pode fazer com que ciclos de maldição familiar sejam ativados, né? Então, a, o que nós vamos fazer aqui hoje, amados, é renunciar essas questões dos espíritos familiares e essas expressões de iniquidade geracionais, entendeu? Então, por que as pessoas são puxadas para dentro dessa dinâmica dos relacionamentos errados? Por causa da carência, por causa da cobiça, ou esses altares geracionais, espíritos malignos que trabalham dentro da família para repetir ciclos e para fortalecer ciclos, entende? E aí é o que nós chamamos de reino da sedução. O reino da sedução, amados, ele não trabalha apenas a questão sexual, ele vai trabalhar muitas vezes as questões místicas, as questões, tudo aquilo que seduz, né? Então, por exemplo, muitas pessoas no passado tiveram envolvimento, por exemplo, com horóscopo, né? A, a linha da adivinhação, entendeu? Então, eu fui, às vezes foi lá na pessoa que lia cartas, lia mão,
tarô, búzios, tinha simpatias, né? Então tudo isso enrosca a gente e precisa ser quebrado, precisa ser rompido. Então, muitas pessoas futricaram, né, querendo saber o futuro, e a vida ficou toda amarrada. Então, cortou o futuro, né? Essa pessoa, ela sempre vive o mesmo ciclo. Então, como a nossa cultura teve muita influência espírita, muita influência, então, muitas vezes tem aquela influência da psicografia, da fonografia, ou seja, a pessoa que vai consultar um médium achando que está falando com a pessoa, que foi a pessoa que escreveu. Na verdade, ali é um espírito familiar, um espírito consulta aos mortos, né? Vamos dizer assim. Então, essa prática é abominável ao Senhor. Então, o reino da sedução, ela usa desses artifícios, né? Então, muitas vezes, amados, não todas as vezes, existem muitas coisas que é o Senhor mesmo trazendo uma revelação, trazendo ali uma direção para uma pessoa, mas muitas vezes existem pessoas que estão revelando a partir de espíritos imundos, a partir das pombas que giram, entendeu? Existe uma chamada cigana, que ela trabalha justamente essa parte da adivinhação. Então a pessoa está trazendo uma revelação, e é isso que é um alerta, porque muitas vezes a pessoa ela fica refém de revelação, né? Nossa, mas Deus falou muito comigo. Talvez foi a obra de um espírito que trabalha a adivinhação na vida de uma pessoa que nunca passou por uma ministração bíblica, uma libertação, se desligando dessas entidades. Então ela faz uma mistura, entendeu? Então ela busca a Deus e ao mesmo tempo ela está debaixo da influência dessas entidades. Então ela vai trazer contaminação ao invés de restauração, cura, renovo, confusão ao invés de direção clara. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, como é que a gente rompe esses ciclos? Primeiro, reconhecer os pecados dos antepassados. Se você vê na sua família, existem muitos casos na área de feitiçaria, na área da idolatria, na área da perversidade sexual, na área dos vícios, então aí é um bom ponto para você começar a fazer renúncias, a renunciar. E aí, quando eu sei, pastor, que eu preciso de libertação, se você está tendo muitos ataques nessas áreas ou muitas tentações nessas áreas, né? Então, quanto tempo é a libertação, pastor? Irmãos, sempre quando você sentir que está sendo atacado nessa área, vale a pena levantar uma medida de arrependimento, renunciar, rejeitar, entendeu? E quebrar. Deixa eu ver aqui. Quando estão fazendo uma live da psicologia falando de Jung, parece um ritual. Pois é. Esses dias eu vi uma live, o pessoal falando sobre como que era a vida de Jung, né? Ele, se eu não me engano, parece que dentro dessa história que eles estavam contando, ele fazia invocação e se relacionava com espíritos e eram mentoreados a partir desses espíritos. Aí se eu me submeto a uma coisa dessa, o que eu estou dando acesso na minha vida, hein? Então, muita coisa ligada à psicologia, eu tenho lá minhas reservas. É um canal, muitas vezes bênção, tem algumas coisas ali, mas muita coisa. Porque eu já fui profundo nessa área do desenvolvimento pessoal e não faz sentido. Não tem muita coisa ali que. A base da psicologia ali é Freud e Jung, né? A maioria das coisas ali. Freud fala sobre a impressão
de algumas características ali a partir da vida de uma pessoa, de um órfão, com problema com paternidade. Também tem lá as suas coisas. Então, assim, gente, com muita reserva. Muitas vezes a questão da terapia, né? A terapia, amados, eu vou falar a verdade para vocês assim, ó. Você extrair. A terapia, ela vai te fazer falar a partir daquilo que você falou, ela vai trazer algumas técnicas e ferramentas para fazer você olhar para o outro lado, por outro ângulo, entendeu? Por outra perspectiva. Constelação familiar, muito ligado a essa questão dos laços de alma e as expressões muitas vezes ali vai ter a relação de laços de alma, adivinhação, em cima de quem já morreu, inclusive. Olha, você tem um problema, porque um dos seus ancestrais teve isso aqui. O que é isso? Muitas vezes ligado à dinâmica do xamanismo, viu? Existe até uma discípula da pastora Tânia Teresa que saiu dessa questão da constelação, aonde ela fala da mistura que estão fazendo dentro disso aí. Depois eu posso até compartilhar com vocês. Então, gente, é uma mistura doida. Então, esse reino da adivinhação, essa dinâmica, né, essa dimensão da sedução, ela não se trata apenas das questões de relacionamentos, mas de atrair pessoas para que elas fiquem presas fora daquilo que o Senhor tem, entendeu? Então, irmãos, o que mais tem uma pessoa hoje? Uma pessoa se desviar por causa de relacionamentos. Ela foi seduzida para fora do propósito. Às vezes a pessoa está caminhando bonitinho na igreja, tá aprendendo os fundamentos certinho, aí aparece uma pessoa na vida dela, essa pessoa vira a cabeça, o pastor já não presta, a mãe, o pai já não presta, né? Os conselhos estão todos errados, e vocês estão me perseguindo, aquela coisa toda, né? Então, gente, outra coisa também, o pastor vai lá, ele revela, traz ali uma coisa, então ele muitas vezes ele já te quer preso a ele, porque, irmãos, eu vi isso demais, já vivi isso, inclusive, entende? Então, pessoas que são presas a profecias, mas Deus falou, mas não cumpriu. A vida dele parou em função daquela profecia. Não se cumpriu, ele já tem, irmãos, dói o coração quando você vê uma pessoa que está há 40 anos presa por uma profecia. Cara, esses dias, há alguns meses atrás, nós atendemos algo parecido, assim, entende? Pessoas presas 40 anos por causa de uma profecia que recebeu não sei quanto tempo na vida, acho que na vida sentimental. E aí essa área da vida dela não andou, não rompeu, não fluiu, não floresceu. E ela ficou esperando, entendeu? Aí você vai ver, ao longo da caminhada, um legado de feitiçaria, um legado de... Então, essas coisas puxam, né? Então, o inimigo às vezes não consegue derrubar de um jeito, tenta de outro jeito. Então, amados, quando eu falo sobre essa expressão aqui do M, esse M pode ser magia também, tá? Então, magia é tudo aquilo que distorce e deturpa aquela expressão de relacionamentos e também de revelação, de conhecimento, de entendimento, claro ou distorcido. Amém? Então vamos. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, sugestão, reclamação sobre esse tema? Vamos ver, Wesley. Essa live era dentro de um grupo da igreja, né?
Aham. Essa irmã pegou, meteu todo esse grupo da igreja dentro dessa live, dentro desse outro grupo, né, Certo. do Jung esse. Então Sei. eu pergunto, o que que eu falo para essa irmã? Porque eu amo ela em Cristo, eu fiquei até um certo ponto observando somente. Uhum. Como eu posso agora falar para essa irmã, porque eu não quis faltar o respeito dela, porque as outras pessoas que estavam ali, eu tenho que respeitar minha irmã, Sim. mas eu estou vendo que ela está errada. Ela é líder de um grupo. E o líder tem o potencial de levar outras pessoas para o engano, né? Exato. O que eu falo para ela? Porque Olha, eu não sou líder de nada, nem uhum, quero, entende? É, aham. então, eu estou entre dois, sabe? Não sei como conversar com ela para que ela caia em si do que ela está fazendo. Olha, depois me dê um alô ali no WhatsApp, que eu vou lhe passar um vídeo, tá? E aí você passa para ela. Minha irmã, eu fiquei assustado com esse vídeo aqui, eu estou preocupado com essa questão. Então, é um doutor ali, né? Inclusive, ele é da área, e ele falando sobre isso, né? E ele até fala que 80% das igrejas contaminadas com essa expressão aí, né? PNL, coach, constelação familiar, e falando dos riscos. Aí você pode mandar para ela e falar: pô, minha irmã, estou preocupado com essa. Você conhece ela, Wesley? Ah, conhece? Você conhece ela? Foi ela que me enviou para cá? Foi. Foi. Eita, Depois a gente fala. tá bom, tá bem. Tá ótimo. Então, amados, nós vamos fazer essa renúncia aqui hoje. Renúncia simples, direta, e ao mesmo tempo, isso é um antídoto, né? Para que a gente não entre dentro dessas dinâmicas e saia daquilo que a gente já entrou, tá bem? Pai, em nome de Jesus, repita comigo, eu venho diante da tua presença. Somente eu e os meus familiares pecamos contra o Senhor, e eu quero lhe pedir perdão, Senhor, por todo pecado, por toda transgressão, por toda iniquidade ligadas a as feridas familiares e aos espíritos familiares e ao reino da sedução. Pai, eu peço perdão pela cobiça. Pai, eu peço perdão pela inveja. Pai, eu peço perdão pelo engano. Senhor, eu te agradeço tudo de bom que vieram dos meus antepassados. Eu me arrependo, confesso e peço perdão pelos pecados meus e dos meus antepassados, pelos padrões de maldição na família. Eu aplico o sangue de Jesus entre a minha vida, a vida dos meus pais, dos meus avós, bisavós, tataravós, até a quinta geração, até a 10ª geração, até a raiz de Adão e Eva. E eu quero declarar para os poderes das trevas que as maldições já foram quebradas. E comando agora que eles se retirem da minha linhagem e da minha família, em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha geração. Todo acesso à geração futura está sendo cortado agora. Pai, libera os teus anjos para cortar
todo laço de alma, todo envolvimento pessoal e geracional está sendo quebrado agora. Todos os pactos, votos, documentos, requerimentos no mundo espiritual falando contra a minha vida nessas áreas está sendo rompida, está sendo quebrada, está sendo anulada em nome de Jesus. Espírito Santo, me enche com teu espírito. Quero declarar que todas as maldições já foram quebradas na cruz do Calvário com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Que todas as maldições que estão ativas em nossas vidas, nós nos apropriamos dessa quebra já realizada na cruz de Cristo Jesus e trazemos agora a existência à nossa vida. Todo padrão na área sexual, na área emocional, na saúde física e na área espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão quebradas, estão rompidas, estão anuladas, são impedidas de funcionar, são totalmente destruídas. Todo espírito maligno que o Senhor quer julgar, romper, anular, estão sendo arrancados agora da nossa geração, da nossa vida, que o nosso espírito, alma e corpo sejam, em nome de Jesus, limpos e purificados, livres dessas castas malignas. Nós nos apropriamos agora, Senhor, da vida de Deus. Te glorificamos e te adoramos. Exaltamos o teu santo nome em nome de Jesus. Obrigado, papai. Nós te glorificamos. Amém. Amém, amados. Que o Senhor gere sobre as nossas vidas a cura para todas as feridas e faltas emocionais desde a infância. E também possamos ser plenos nele, cheios nele. Irmãos, se alguma pessoa for se relacionar, ela vai se relacionar por propósito e não por carência. Não, isso aqui está ligado ao meu propósito? Então, ok, vamos. Isso aqui não está ligado ao propósito, corta na hora. É laço. Amém? Deus abençoe. Até o próximo.